dia que o marido da minha cliente me fez passar mal dentro do meu estúdio. Eu já tinha atendido essa cliente 2 vezes e as 2 vezes ela tinha levado os filhos dela. Só que eles estavam mexendo em absolutamente tudo, ela não reclamava e quando ela reclamava, eles continuavam fazendo. E aí, dessa última vez, quando ela foi ajudar comigo, eu conversei com ela super direitinho. Falei que os filhos dela mexiam no meu material de trabalho, que tudo que eu comprava era muito caro, era um investimento muito alto. E se ela tivesse que levar os filhos dela, que ela levasse uma outra pessoa pra auxiliar ela lá, enquanto eu fazia maquiagem, alguém olhasse as crianças. E assim ela fez, ela super entendeu, falou que tava tranquilo e levou o esposo dela. Então chegou lá no meu espaço ela, o esposo e os 2 filhos. Recepcionei todos muito bem, sempre deixava bolacha, biscoito, pirulito, bombons, sempre deixava assim numa mesa e todas as vezes os filhos dela comiam todos. Só que dessa vez eles tiveram a ajuda do pai, o pai também fez a festa lá. E eu só queria que eles ficassem quietos. Se comesse todos os bombons, ok, mas que ficasse quieto e não mexesse nas minhas coisas. E aí chegou um momento que o rapaz, né, o pai das crianças, se levantou e fez assim, vou ao banheiro, falou pra ela, não falou nem pra mim, tipo assim, eu posso ir ao banheiro, nada, mas tá bom. Pegou, saiu procurando e tal, achou o banheiro e entrou. Enquanto ele tava lá dentro, as crianças começaram a zonear tudo, as crianças dela eram bem agitadas. E ela só assim, ai fulano, para, não faz isso. Quando ele abriu a porta do banheiro, o cheiro que saiu lá de dentro não tinha como ter sido um ser humano que fez aquilo. Eu não consegui disfarçar. A minha cliente fez, meu Deus, que cheiro é esse? Até as crianças ficaram assim... Todo mundo assim, meu Deus do céu, gente, que é isso? Morreu um bicho aí dentro. Fazia um tempo já que eu não ia ao banheiro. O cheiro foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu comecei a ficar com dor de cabeça e vomitei. Meu espaço muito pequeno e o cheiro muito forte. E lá ainda era ar-condicionado, então as portas estavam todas fechadas. A gente desligou o ar, abriu todas as portas, ligou o ventilador. Uma pausa bem rapidinha para te informar que o meu curso ainda continua com 70% de desconto. E as vagas já estão encerrando. Se você quiser adquirir, o link tá lá na minha bio. Aproveita. Apenas R$5 por mês. Eu tava pálida, eu tava realmente passando mal. Mas o pior, vocês ainda não sabem. Parte 2. O dia que o marido da minha cliente me fez passar mal dentro do meu próprio espaço. E aí quando eu voltei lá no espaço, que tava aquela caatinga assim, gente, na frente do espaço, não tinha nem entrado, dava pra sentir muito forte. A cliente tava lá na frente, o marido dela também, nem o próprio cagão aguentou a caatinga da bosta dele. Aí ela pegou, fez, Débora, me dá que eu coloco lá, né, o cheirinho e tal. Quando ela foi no banheiro colocar o cheirinho que voltou, ela falou assim, olha, sabe por que tá tão forte? Porque transbordou, entupiu e transbordou. E ele, o homem que tinha cagado, começou a rir. Achou engraçado, tendo que tava todo mundo passando mal com o cheiro. Aí ela falou, mas eu já me livrei, agora vai aliviar o fedor. Porque poderia ficar quantas vezes fosse a porta lá aberta, só que não ia sair a caatinga, porque o torosco tava lá. Passando a história pra te informar que meu curso continua com 70% de desconto. Nele eu te ensino todas as minhas técnicas de maquiagem. E se você quiser adquirir, o link tá lá na minha bio. Aí as vagas encerram essa semana, tá? Não perde tempo. Eu sei que passou mais ou menos uns 10 minutos e eu consegui entrar novamente no meu espaço. Ele ficou lá com a cara mais cínica do mundo, achando graça. A mulher dele me pediu 1000 desculpas, ficou super envergonhada. As crianças estavam indo pelo mesmo caminho que ele. Falou, o próximo sou eu, o menininho lá, o próximo sou eu, vou fazer também, vou fazer pior, papai. E o pai dele achando graça, assim, todo mundo passando mal, com muita vontade de vomitar. Ele viu que tinha entupido, que tinha transbordado, mas ele não falou nada porque ele tava achando aquilo hilário. Falta de educação que fala. Vamos lá, o dia que eu fui suspensa por beber na aula e o menino tava junto e parado no hospital. Era essa história da época do meu ensino médio, então por favor não me julguem pelas atitudes da Luminha adolescente, porque provavelmente se fosse hoje em dia com a mentalidade que eu tenho hoje, com a vivência que eu tenho hoje, eu agiria da mesma forma, sinceramente. Mas a gente é novo, vamos errar. Vamos aí, desde o 2º ano, meio que toda sexta-feira a gente tinha esse rolê de beber em sala de aula, que a princípio quem agitava era eu, minha amiga e meu amigo. Então toda sexta-feira ia lá onde nós 3 comprava um gorozinho, colocava numa garrafa de algo que fosse não alcoólico, levava pra aula. Aí a gente bebia, fazia uma baguncinha, mas nunca tinha dado Quer dizer, já teve gente que ficou bêbada, já teve gente que ficou bem bêbada, já teve gente que vomitou também, já teve gente que vomitou também, mas assim, sempre estávamos no toque da situação, no controle de tudo.
Até esse dia. Nesse dia, eu e minha amiga que tinha ido comprar bebida, só que a gente comprou literalmente antes de entrar pra aula e não deu tempo da gente colocar numa outra garrafinha. Então, ela que entrou com 3 garrafas de vidro na mochila, porque eu já trabalhava na época também, não ia caber na minha... Enfim... E na sala de aula, o nosso amigo tinha aquelas garrafinhas de academia, tá ligado? Então, na garrafinha de academia, a gente ia repondo a bebida e ia bebendo dali, aí da hora. Aí daqui a pouquinho veio do nada 2 moleque quietão. Sabe essa galera que fala com pouca gente na sala? Eles vieram até nós e perguntaram o que a gente tava bebendo e se eles podiam beber também. A gente estranhou? Estranhou, mas a gente falou, não, suave, deixa os moleques aí beber juntos, né? Aliás... O que pode dar errado, né? O que pode dar errado? Gente, é sério, coloca um neurônio a mais na cabeça de vocês pra pensar 2 vezes nas horas das decisões, viu? Faz diferença. Mas então, isso a gente era do 3º ano e no nosso 3º, de sexta-feira, a gente tinha dobradinha, tá ligado? 2 aulas com a mesma professora. E essa professora, ela falava muito né. Então, a gente criou um drink game baseado nela, que era o seguinte... Toda vez que a professora falasse né, todo mundo da roda tinha que beber. Então ela tava dando aula assim, ó. Então, né, no Enem, né, quando cai uma questão assim, né, vocês já vão saber o que fazer, né? Deu pra entender, né, gente? E cada né da gata, a gente tum. E logo acabou a primeira garrafa. E quem aí já me segue deve saber que normalmente eu tento colocar as histórias sempre num vídeo só, mas infelizmente essa daqui não vai dar. Mas eu já tô gravando a parte 2, então curte muito, comenta muito, me segue muito aqui na rede social vizinha pra eu soltar a parte 2, que essa aqui tá braba, certo? A maior fofoca do prédio. Seu Eusébio, com 91 anos, anunciou que ganhou na loteria. Uma semana depois, já tinha ficado com a vizinha de um lado, tido um caso com a vizinha do outro, namorado a de cima e engravidado a de baixo. E fica pior. Amém. As 4 brigaram pelo Eusébio e ele falou que colocaria o nome de todas no testamento. Dias depois, seu Eusébio morreu, as mulheres sentiram a perda, fizeram um evento para ler o testamento no play do prédio com direito a churrasco e DJ. E fica pior. Aleluia, meu Jesus. Seu Eusébio realmente tinha deixado o nome de todas no testamento. Pra uma deixou a conta de luz, pra outra deixou a conta d'água, pra outra do telefone, pra última aluguel do apartamento. Só deixou dívida. E fica pior. Xalabacachúria, bota pra subir. Depois descobriram que o Eusébio tinha ganhado nada na loteria, deu a calote em todo mundo. O velho deve ter pensado assim, eu vou morrer daqui a pouco mesmo, né? Pelo menos eu vou morrer traçando a vizinhança inteira. Já deve estar enterrado com a lápide escrita: aqui jaz Eusébio. Agora é a terra que há, ó, de comer. Velho, eu acabei de chegar de um aniversário de uma criança e eu estou abismada com o que eu vi. Bicho, eu tô até agora assim, ó, sem conseguir processar direito o que foi que rolou. Era uma roda de mais ou menos 5 crianças e elas estavam conversando demais. Aí tava parecendo que estavam brigando, né? Aquelas discussãozinhas de criança. Aí eu fui chegar lá perto pra apartar. Gente, não era uma briga. Não era uma briga. Era nada mais, nada menos que um debate. Sim, gente, um debate infantil. Quando eu cheguei perto pra ver o que tava acontecendo, uma menina que era desse tamanho abriu a boca, apontou o dedo na cara do menino e falou o seguinte: cala a boca, porque seu pai é bolsonarista. Eu falei, o quê? Gente, pai amado do céu. Aonde que eu, na idade que a menina tinha, gente, a menina parecia ter uns 7 anos, ela era desse tamanho. Ela abriu a boca pra me dizer, cale a boca, porque seu pai é bolsonarista. Tirou a razão do menino todinha. Gente, o que me impressiona, primeiro é que ela tava certa. E segundo, véi, é que na idade dela, pra mim não existia nem presidente. Pra mim, quem mandava em tudo no Brasil todo era a minha mãe. Ai, essas crianças de hoje. É a minha franja, gente! Olha, gente, quando criança, antes de ser essa mulher cacheada, toda empoderada, com meus cachos maravilhosos, dignos de comerciar. Inclusive, dona Gani, faz uma publi aí, dona Embeleze, dona Sala Online, tá bom. A Francina aqui demorou muito pra aceitar os cabelos. Por quê, gente? Na década de 90, Não tinha referência de gente cacheada. Então todo mundo naquela época, gente, tinha um cabelo liso. tá bom. E o meu sonho, gente, era ter aquele cabelo da Gisele, que ela fazia assim, com uma franja. Então, eu cismei que eu ia alisar o cabelo e ia fazer uma franja. E minha mãe, sincerona como sempre, virou e falou pra mim: Francina, você sabe que seu cabelo não vai ficar liso não, né? O máximo que ele vai ficar é ondulado. eu já me vi aqui, ó, com aquele vento da Beyoncé, balançando o cabelo. Fui na farmácia, taquei um daqueles alisantes fedidos. E quem alisa o cabelo sabe que ele fica bom na hora. Que depois, na primeira lavada, o cabelo foi assim. Peguei aqui a tesoura, gente, fiz assim, tá! Era pra franja a gente ficar aqui, né? Só que eu tenho um roda-moinho aqui, ó, no meio da cabeça. A franja fez assim, ó.
E na hora, gente, que o meu cabelo subiu, a minha mãe, gente, olhou pra minha cara e falou: eu avisei. Vê se não mexe mais nesse cabelo, Francina, pra não piorar. Não deu nem tempo dela completar a frase. Eu cortei, gente, aqui, ó. Na altura da raiz. Resultado, Eu passei, gente, 6 meses com o cabelo na frente aqui, fingindo ser metaleira, indo pra escola, só pra dar tempo do meu cabelo crescer. dessa vez eu nem apanhei da minha mãe, porque ela deixou que a vida me batesse. Olha a história que eu acabei de receber, olha isso. Essa menina que me mandou a mensagem é filha dessa mulher. E a vizinha dela, que é noiva, tem muito ciúme dela, simplesmente porque ela é bonita. Enfim, ela nasceu assim, a culpa não é dela, mas tá. Essa vizinha ia se casar e o marido chamou a mãe dela, chamou essa vizinha. Mas a mulher que tem ciúme dela não chamou. Chegando no casamento, quando a noiva estava entrando no altar, ela viu essa vizinha. E quando ela, gente, ela já estava dentro da igreja, tá? Ela se recusou a entrar se essa mulher não saísse, sendo que ela foi convidada. Só que essa mulher, ela é das minhas. Na verdade, não é das minhas, não, porque se fosse eu, nem ia nesse casamento. Ela desconfiou que a noiva poderia fazer alguma coisa e o que ela fez? Ela levou no celular dela provas de que o noivo que estava lá no altar, gente, estava sim traindo a futura esposa, só que não era com ela, era com uma pessoa muito mais próxima. Parte 2 no Instagram. Resumo da história. Tinha uma mulher, vizinha de outra menina. Essa outra menina ia casar e tem ciúme dessa mulher, certo? Porém, o noivo convidou essa mulher para ir no casamento. E a moça que tem ciúme dela não convidou, mas ela foi. Eu não iria, tudo bem. Chegando lá, a noiva se recusou a entrar na igreja se essa vizinha não saísse de lá. E começou a dar show no dia do casamento. E aí, com razão, eu acho, né, gente? Porque se não gosta dela, por que foi, né? Mas, enfim, não sei se é com razão, porque o noivo convidou. Enfim, vamos lá. Aí essa moça que foi convidada pelo noivo, mas não pela noiva, na hora do casamento falou: olha, você não tem que ter ciúme de mim não, minha filha. Você tem que ter ciúme dessa daqui, ó. E mostrou fotos do noivo com outra vizinha, não com ela. O casamento foi cancelado. Ninguém casou naquele dia. Ela simplesmente mudou do condomínio, não mora mais lá. E esse cara casou com a outra vizinha. Oi, meu nome é Bruna. Hoje eu tô com 17 anos, mas na época que tudo aconteceu, eu tinha acabado de completar os meus 15. Eu tenho uma melhor amiga, e essa minha melhor amiga se chama Emily. A Emily, ela não tinha uma boa convivência com o pai dela, porque quando eles se conheceram, ela já estava mais velha. E o pai dela tinha filhas mais velhas que ela também, que a Emily não tinha uma convivência. Só que em 2019 ela se aproximou dessas irmãs, ficaram mais amigas e eu tava ali do lado da Emily, super feliz, apoiando ela. Afinal, minha melhor amiga, o que eu mais queria era que ela ficasse próxima mesmo de toda a família dela. Até que um dia, a irmã da Emily falou assim que ia apresentar uma pessoa muito importante para nós duas e que a gente precisava se comportar direitinho. Daí chegou um senhor, mais ou menos de uns 70 anos de idade, bem simpático, que foi apresentado pra gente como patrão da irmã da Emily. Naquele dia, as duas saíram com ele para uma tal reunião e só depois a Emily me contou tudo que foi conversado nessa tal reunião. A Emily, toda a vida, ela tinha estudado em escola pública e, infelizmente, as escolas públicas aqui da minha cidade não são legais, sabe? Não tem, assim, um ensino bacana. E sabendo disso, o senhor Roberto, que era o nome daquele senhor que eu esqueci de contar, ofereceu de pagar para a Emily estudar na melhor escola aqui da nossa região. Claro que a Emily aceitou, achando que aquele senhor estivesse fazendo só uma caridade. Ela ficou muito grata, muito feliz, aceitou. E depois dessa conversa da escola da Emily, a irmã dela contou para ele que na próxima semana era aniversário da Emily e ela ia fazer só um bolinho para ela e que a Emily nunca tinha tido festa. E o senhor Roberto, muito caridoso, se pôs pronto de pagar toda a festa da Emily. Falou assim que, já que ela nunca tinha tido uma festa de aniversário, que ele fazia questão de pagar tudo e que ele queria fazer uma festa de debutante para ela. Quando elas voltaram daquela reunião, a Emily me contou tudo, muito eufórica, e eu fiquei muito feliz por ela também. Afinal, aquele era o sonho dela e a gente meio que ia realizar aquilo juntas. Naquele mesmo final de semana, a gente já começou a organizar tudo, a gente estava doida, né? Duas adolescentes, nunca tinha visto aquilo, a gente estava muito empolgada. Quando a gente chegou em casa, eu contei tudo para minha mãe e ela achou estranho o fato de um senhor que nem conhecia a gente pagar uma festa daquele nível, porque a gente sabe muito bem que uma festa de debutante não é nada barato. Mas logo a minha mãe deixou isso de lado e aceitou ajudar a gente na organização. O aniversário mesmo da Emily, a data era na próxima semana.
Mas a festa a gente marcou para 3 semanas pra frente, porque tinha muita coisa para organizar, salão, decoração, damas, enfim. Quem já fez festa desse tipo sabe o trabalho que é. Durante a semana, o senhor Roberto e a irmã da Emily veio na minha casa pra gente poder organizar algumas coisas da festa. E aí nisso, a minha mãe passou pro senhor Roberto de algumas coisas que a gente tinha que comprar, de alugar, enfim. E, gente, o senhor Roberto realmente era muito rico, porque, tipo assim, ele fez várias transferências em questão de minuto. Eu lembro como se fosse hoje, ele sentado no sofá, fazendo transferência de 5, 3, 2 mil, como se fosse nada. E aquilo a gente estava muito empolgada, né? Eu nunca tinha visto aquilo na vida real. Porém, aquele senhor, ele começou com as atitudes muito esquisitas pra cima de mim. No começo, o contato dele tinha que ser confidencial, ninguém podia ter. Mas depois desse segundo encontro, ele pegou o meu número e ficava me mandando mensagem, puxando o assunto. Nos dias antes da festa, ele vinha aqui em casa nos visitar, falar coisas da festa e por aí vai, sabe? A coisa vai ficando cada vez mais estranha. Sempre que ele me via, ele vinha me abraçar de forma desagradável, se esfregando em mim, e aquilo já estava me incomodando, sabe? Eu já comecei a perceber que aquilo ali não era nada do que ele mostrava ser. Teve um dia que a gente ia no churrasco junto, e o senhor Roberto também ia. Eu já estava na casa da família da Emily quando a minha mãe me liga, falando assim que o senhor Roberto estava aqui em casa me esperando porque ele tinha perdido o caminho e eu precisava vir para poder ir junto com ele, né? Para ensinar ele onde que era. Nisso eu vim com a minha amiga, quando eu cheguei aqui, eu entrei no carro com ela e nessa altura eu já estava com medo e receosa. E nisso eu sentei no banco de trás com ela. E o senhor Roberto falou assim, uai Bruna, você vai sentar aí atrás? Vem aqui, senta do meu lado, senão não vou ligar o carro não, viu? Gente, naquela hora eu tive uma sensação tão estranha, como se alguma coisa de mal fosse acontecer comigo. Eu entrei em desespero e falei pra ele assim que eu precisava voltar pra casa porque eu tinha esquecido meu celular e a minha mãe ia brigar comigo. Nisso eu desci do carro e falei pra minha mãe, mãe, inventa alguma coisa, fala que eu tô de castigo, eu não quero voltar pra aquele carro, porque eu tava morrendo de medo. Bom, passou. Quando foi outro dia, fomos fazer compra juntos. Eu, a Emily, as irmãs dela e o senhor Roberto. E as irmãs da Emily aproveitaram. No final, as compras ficou no total de 3 mil reais. Nisso a gente já estava todo mundo no caixa para poder passar a compra e o senhor Roberto sumiu. E a irmã da Emily falou que era para eu ir procurar ele. E nisso eu chamei a Emily para vir comigo, mas a irmã dela falou assim que não, que era para eu poder ir sozinha. Eu procurando o senhor Roberto ali, já estava saindo da loja quando ele entrou e ele me agarrou e começou a falar coisas do tipo, eu quero você pra mim, eu tô louco por você, coisas asquerosas e nojentas, porque, gente, eu tinha acabado de fazer 15 anos e ele tinha idade pra ser o meu avô. E cada dia ele tava ficando mais ousado comigo, ele me seguia nas redes sociais, ele ficava me mandando mensagem, me oferecendo as coisas. Ele chegou a me oferecer até um intercâmbio para Nova York, só para vocês terem noção. E um dia, no meio dessas conversas que ele ficava me oferecendo ajuda, eu, meio que um pouco inocente, também eu estava muito preocupada com a minha mãe, porque naquela altura a minha mãe já estava assim, desesperada. Perguntei ao senhor Roberto se ele queria tanto me ajudar, se não tinha como ele arrumar um emprego para minha mãe, né? Porque já tinha um tempo que ela estava desempregada. Ele virou pra mim e falou assim que tinha uma proposta muito melhor pra me fazer e me propôs pra eu me mudar pra cidade dele, que ele ia me dar um apartamento, ia me dar uma boa mesada, ia ajudar a minha família e quando eu fizesse 18 anos, ele ia me dar um carro. Gente, caraca, todo dia eu tava vendo a minha mãe desesperada em busca de emprego e não encontrava. Então eu confesso que nesse momento eu fiquei um pouco confusa, sabe? Que essa proposta dele mexeu um pouquinho comigo. Até que chegou o dia da festa, né? E nossa, foi tudo muito perfeito. Eu e a Emily, a gente arrumou cabelo, unha, maquiagem, tudo no mesmo salão, tudo junto. A festa foi maravilhosa, foi tudo assim, ó, um sonho, cuidado, tudo nos mínimos detalhes. E logo depois que passou a festa, eu recebo um monte de foto no meu WhatsApp do contato do seu Roberto. Era um monte de print de fotos minhas com a legenda assim, eu tirei esses prints seus porque eu sei que eu nunca mais vou te ver mesmo. E ele começou a me pedir para não deixar ele, que ele tinha deprê, que ele não podia ficar sem me ver. E ele me pediu que eu visse ele pelo menos 2 vezes por semana, que ele não conseguia mais viver sem mim. E eu falei para ele que eu não ia ver ele.
que eu não ia falar com ele porque ele andava muito malicioso pra cima de mim e eu sabia muito bem as intenções dele, que ele não estava sendo bonzinho em coisa nenhuma, que ele queria era, né, coisas além, e ele tentando desconversar, falando que não, que eu tava vendo maldade onde não tinha, que ele ajudava, fazia aquelas coisas pra gente de bom coração, mas, né, que ele precisava de mim, que ele gostava de mim de verdade. E aí, pro final, ele virou pra mim e falou assim: se você não aceitar a ajuda que eu te ofereço, boba você é, porque no final você vai nadar e vai morrer na praia. E eu falei pra ele que não, que eu ia lutar, que eu ia correr atrás das minhas coisas e eu ia conquistar, sabe, o meu próprio dinheiro, o meu próprio apartamento. E no final eu acabei bloqueando ele. Depois disso tudo, a minha mãe me contou uma coisa que eu fiquei chocada. Diz ela que durante a festa, ela escutou as irmãs da Emily falando assim: cadê nossa mina de ouro? Ela não chegou ainda. Nossa, será que ela não vem? Gente, eu fiquei chocada. Eu achei que, tipo assim, elas gostassem de mim, porque eu sou a melhor amiga da irmã delas, mas elas estavam me usando para arrancar dinheiro do senhor Roberto. Sério, eu fiquei de boca aberta. Eu quis trazer a minha história para servir de alerta, de lição para você, adolescente, criança, para você ter cuidado, não cair nesse tipo de conversa. Vá atrás, corra atrás do seu, porque imagina só, se eu tivesse aceitado aquilo tudo, eu fico imaginando o que aquele senhor teria feito comigo, o que teria virado a minha vida nas mãos dele, a que preço eu teria vendido a minha própria alma. Mas graças a Deus que os meus pais já tinham me ensinado sobre a maldade do mundo, né? Hoje eu faço faculdade, eu ralo pra caramba pra crescer na vida, pra conquistar o meu, e eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar onde eu sonho com o meu próprio suor, sem precisar passar por cima de nada do que os meus pais me ensinaram. I think it must be true.